Olá a todos. Esse vídeo que vocês vão assistir agora tem como objetivo uma explicação mais detalhada sobre o processo de individualização da água, né? E ele foi criado exatamente para poder esclarecer algumas dúvidas que surgiram, né? E que nós só conseguimos sanar e entender exatamente como seria o processo de individualização exatamente no momento em que estava ocorrendo a deliberação desse assunto na Assembleia Geral Extraordinária, que a gente fez virtualmente no dia 19/6, né? A votação foi do dia 19 até o dia 20 de junho e durante a Assembleia surgiram algumas dúvidas, surgiram algumas divergências e a gente só conseguiu saná-las posteriormente. Por isso, ficou decidido que essa votação vai ser cancelada, tá? Então nós faremos uma nova assembleia para novamente votarmos, né, o que as pessoas querem, né, o que os condôminos do Chakra das Flores querem em relação ao consumo de água, tá? Então eu vou explicar aqui para vocês, porque anteriormente, né, durante a assembleia, nós havíamos apresentado aquela possibilidade da conta chegar a R$0, né, se o consumo fosse zero. E eu vou mostrar para vocês que não é possível, tá? Então essa foi uma informação equivocada. Agora a gente vai estar detalhando e explicando por quê, tá bom? Esses aqui são dois tipos de cobrança da Sabesp para condomínios, tá? Para prédios. Então, o que eu chamei aqui de cobrança normal é uma tarifa que a Sabesp aplica no consumo de qualquer tipo de condomínio. Há um tempo atrás, a Prefeitura, né, de São Paulo estabeleceu que a Sabesp fizesse uma tarifa diferenciada para condomínios residenciais, né? Isso para quê? Para permitir que moradores de apartamentos pagassem a mesma coisa que os moradores de casa, né? Então hoje, se você mora numa casa, você tem um valor mínimo que você paga, independente de você consumir 0 ou 10 metros cúbicos, né? Então dentro dessa gama de consumo, né, de 0 a 10 metros cúbicos, a pessoa vai pagar o valor aí de quase R$53, né, 52,63, pelo uso do sistema de água e esgoto, tá? Quando a Sabesp deu a opção aos condomínios residenciais de se encaixarem nessa tarifa mais justa, né, ele criou esse cadastro de economia. Então, hoje eles chamam de cadastro de economia. Nada mais é do que comunicar à Sabesp que nós somos um condomínio residencial e não comercial. Então, a tarifa que está aí, como chamada normal, ela lê, né, ela entende que houve um único consumo em um relógio. Tá? Então, essa tarifa ela é bem alta, porque num prédio você tem um consumo muito maior, né? Com o cadastro de economia, ou seja, comunicando à Sabesp que somos residencial, essa leitura do relógio, né, um relógio físico, ele vai mostrar lá para a Sabesp quantas unidades na verdade estão consumindo. Então nós informamos lá que nós somos 288 unidades, tá? Então eles só pedem essa informação, eles não pedem quantas torneiras, né? Enfim, então ele fala quantas unidades são? São 288 unidades residenciais consumindo o que aquele único relógio está mostrando para a Sabesp. Então ele aplica uma tarifa diferenciada, que é a mesma tarifa de casas. Então eu vou pegar aqui um exemplo. Ó. A gente teve a nossa implantação, a entrega de chaves, tudo mais em setembro, né, dia 18. Essa conta aqui é uma conta de novembro, ela foi paga em novembro, então o mês de referência dela foi outubro. Nosso consumo em outubro tá aqui, ó, foi de 705 metros cúbicos, tá? Isso é pouco. Pensa, em outubro, quantas pessoas moravam aqui, né? Então, 705 metros cúbicos é o que foi consumido naquela época. E olha quanto nós pagamos. R$14.269. Isso é a tarifa normal que eu falei lá atrás, né?
Então, para a Sabesp, um condomínio tem uma tarifa que, quando é aplicada, gera esse valor tão alto, né? Eu vou mostrar mais para frente que hoje o nosso consumo está dando uma conta aí de 15 mil reais. Então, a gente, né, sem estar nesse cadastro de economia, sem avisar a Sabesp de que somos um condomínio residencial, a gente paga a mesma coisa com um consumo aí de 1/3, né? Então, vamos entender melhor a parte da tarifa, tá? Então, aqui, ó. As tarifas aplicadas são essas, no cadastro, fora do cadastro de economia, tá? Então, ó, até 10 metros cúbicos, né? Que é considerado o mínimo, paga-se lá 52 e 57, tá? Esse valor aqui já tá água e esgoto junto, apesar de só estar preenchida a tabela água, coluna água, tá água e esgoto. Aí, ele tem a faixa de 11 a 20, 21 a 30, de 31 a 50 e acima de 50. É óbvio, né, que num prédio, num condomínio comercial, condomínio que seja, né, vai estar sempre acima de 50. Então, na hora de fazer o cálculo, ele vai passar por todas as faixas, vai calculando em cima de todas as faixas, e lá na última, que é a tarifa mais alta, vai ter a maior parte do cálculo, né? Então, por isso que deu 14 mil e pouco, né? Vejam aí, circulado, ó, referente a um consumo. Então, ele entende que eu estou tendo um consumo gerando esse valor, tá? Agora vejamos uma conta mais recente, tá? Mês de referência maio. Então, foi a conta paga em junho. Aqui a gente já está dentro do cadastro de economia, né? Porque a gente entrou no cadastro de economia no fim do ano passado, tá? No fim do ano passado a gente correu lá na Sabesp e fez, tá? Vejam só, hoje a gente consome 2.712 metros cúbicos. Lembra que em outubro foi 700? Agora é 2.712. E nós gastamos 15 mil, né? E aí, o que isso significa? Significa que quando a gente entrou nesse cadastro e a Sabesp foi avisada de que nós temos 288 unidades, ela entende que esse consumo é residencial, então nós temos um mínimo aí a ser cobrado, tá? Então, esses 15 mil, na verdade, ele está dentro do mínimo. Se vocês olharem aí embaixo, ó, onde está essa parte em reais, e que está circulado 288, ele está dividido entre água, é a linha de cima, e esgoto é a linha de baixo. 7.539 cada um, a cobrança. Por que ele está fazendo vezes 26,18? Que é o valor mínimo aí de água e de esgoto, tá? Então, aquela questão dos R$52 e pouco, que é o mínimo para 10 metros cúbicos, ele existe também em prédio, tá? Ele existe exatamente porque a gente avisou a Sabesp que somos residências, tá? Então, a gente paga a mesma coisa que uma casa, né? A gente, que eu digo, cada unidade, né? Vai ter a cobrança igual a de uma casa, tá? Bom, sobre as tarifas, né? Então, como que essa tarifa é aplicada? Vamos lá. Eu ampliei aqui aquele quadro de tarifas que tem dentro da conta, tá? Vejam só, quando o consumo ele vai de 0 a 10 metros cúbicos, eu tenho uma cobrança de 26,18 para água e 26,18 para esgoto, o que vai dar 52,36, tá? Então, eu consumindo nada, então se meu apartamento está vazio, ou se eu consumir 4 metros cúbicos, 9 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, eu vou pagar 52,36, tá? Por mês, ok? Passado disso, eu tenho tarifas diferentes. Então, se eu consumir entre 11 e 20 metros cúbicos, olha abaixo aí da linha verde, a tarifa é de 4,10 para água, 4,10 para esgoto, ou seja, 8,20. Só que não é 8,20 por mês, igual é o de cima.
A partir de 11 metros cúbicos, a cobrança não é mês, a cobrança é metro cúbico. Tá? Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Vejam essa tabela. Essa aqui é a tabela da Sabesp, tá? Consumo residencial. Então, olha aqui o detalhe. Você consumindo nada ou até 10 metros cúbicos, você tem uma cobrança aí de R$ 52,36 por mês. Quando você passa a consumir mais do que isso, você vai ter acrescido a esse mínimo cada metro cúbico que você consome. Então, se você consumir até 20, né, de 11 a 20, você vai fazendo 8,20, né, porque é referente a água e esgoto, 8,20 por metro cúbico, além dos 10 lá que já cobrou, tá? Então, ó, quando você sai da primeira faixa, que o valor era mês, as próximas vão cobrar por metro cúbico, tá bom? Eu vou exemplificar aqui com os cálculos, olha só. Então, vamos aqui. Se você consumir de 0 a 10, você vai pagar R$ 52,36, tá? Passou de 10, você vai pagar os R$ 52,36 mais o consumo, quer dizer, botei 53 aí em parênteses que eu arredondei, mas na verdade é 52,36. Você vai pagar ele mais 8,20, que é a tarifa de água de 4,10 mais a tarifa de esgoto de 4,10, somadas, 8,20, vezes o metro cúbico que você consumiu. Então, por exemplo, olha lá, consumi até 10, 52,36. Consumi 11, vou pagar os 52,36 mais o 1 metro cúbico que eu passei dos 10, é 8,20. Vai dar 61,20. Se eu consumir 12, eu vou pagar o mínimo, 52,36, que é referente a 10 metros cúbicos, mais os 2 que eu ultrapassei do 10. Então, eu pego esses 2, faço vezes 8,20 e somo lá no 52. Minha conta vai ser de R$ 68,76. Ok? Se eu consumir 5, a mesma coisa. Eu passei dos 10, eu passei 5 metros cúbicos dos 10. Então, eu vou fazer 5 vezes 8,20 mais o mínimo, tá bom? Só que isso eu estou considerando que eu estou na segunda faixa. A partir da terceira faixa, eu tenho outro valor de tarifa. Então, olha só. A primeira faixa vai só até 20, tá? A segunda vai de 21 a 30. Então, ó, se eu consumir 25, eu tenho que pegar primeiro o que eu consumo, o mínimo, depois o que eu consumi da segunda faixa, que no caso são 10 a mais, faço vezes 8,20, que é o valor da segunda faixa. E ainda somo o tanto que eu fiquei da terceira faixa, referente à terceira faixa, que foram 5. Então, olha só, de 15 metros cúbicos para 25 metros cúbicos, a minha conta deu um salto enorme. De 93 ela foi para 236, né? Então, essa mudança, esse escalonamento, né, você tem que ficar atento, porque quando você muda de faixa, a tarifa ela fica bem mais alta, tá? E assim por diante. Esse é o cálculo. Isso significa que aquela informação que foi passada lá atrás, na Assembleia Geral Extraordinária Virtual que nós fizemos no dia 19, cuja votação desse assunto ficou até o dia 20 em aberto, né? E para poder votar individualiza ou não individualiza, as pessoas tinham a informação, né? Eu havia passado a informação que o consumo zero ou de 0 a 10 metros cúbicos, eu pagaria algo proporcional. Então, se eu não consumir nada, teria a conta zero. E não é verdade, tá? Então, hoje, a gente fazendo parte do cadastro de economia, a Sabesp entende que somos um prédio residencial, então aplica-se a mesma regra que é numa casa. Tá? Portanto, a gente vai fazer uma nova assembleia, tá? Para deliberar esse assunto. E aí, essa nova assembleia, ela vai trazer novamente duas opções, individualiza ou não individualiza, tá? Isso não é definitivo, né? Então, se democraticamente decidir-se que não individualiza, nada impede que mais para frente nós façamos uma nova verificação. Mas a ideia é a seguinte:
Se você deseja individualização de água, se você opta por essa opção, né? Se você vota nessa opção, você tem que estar ciente de que, se você não consumir nada de água ou não atingir os 10 metros cúbicos, ainda assim você vai pagar a taxa mínima aplicada pela Sabesp de R$ 52,36, ok? Mais uma ciência que você tem que ter: haverá um valor adicionado à taxa condominial. A partir da individualização, eu vou ter que ter uma empresa que vai vir aqui e olhar os nossos relógios, esses que estão no nosso hall, né? Então, no hall, a gente tem lá o shaft do hidrante e tal, de hidrômetro. Ali eu tenho os registros e eu tenho os reloginhos. Então, eu vou contratar uma empresa que vai vir aqui, vai fazer essa leitura manual, né? Porque hoje nós não temos a tecnologia nos nossos medidores, né, para fazer uma leitura remota. E nós não estamos fazendo uma deliberação acerca da troca dessa infraestrutura, então é para manter a infraestrutura que nós temos. A gente vai pagar uma empresa que vai vir fazer a leitura, tá? Hoje a cotação que a gente está fazendo está em torno de R$ 4,00, né, a leitura individual, R$ 4,00 por unidade para fazer essa leitura, né, vai dar em torno de 1.000 e pouco para o condomínio, né? Então, a gente vai ter um valor agregado aí, adicionado ao nosso condomínio, que vai ser o pagamento dessa empresa, tá? E ela vai vir, faz a leitura, faz os cálculos, né? Pega lá o valor que a Sabesp leu, faz a proporção de cada unidade, envia essas informações a Lelo e a Lelo envia para cada unidade a cobrança que compete, tá? Caso seu consumo seja acima de 10 metros cúbicos, você vai pagar as taxas estipuladas pela Sabesp, mesmo que a média do consumo do condomínio seja menor ou igual de 10 metros cúbicos por unidade. Tá? E a segunda opção seria que você não deseja individualização de água. Ok? Então, nós vamos voltar a essa deliberação. Tá? Esse material aqui, né, esses slides, eu vou disponibilizar lá no aplicativo, na parte de documentos, vocês podem relê-lo, né? Enfim, qualquer dúvida eu estou à disposição. Todos os membros do conselho estão também a par de todas essas informações, podem tirar dúvidas se vocês preferirem, né? Procurá-los, e é isso. Estudem, reflitam, assistam novamente o vídeo se for necessário e vamos decidir democraticamente. Obrigada.